senhoras e senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores, todos aqueles que nos acompanham e a imprensa. No início dessa sessão, farei um registro a respeito do dia de ontem, dia 21 de abril de 2020, e que o ministro-presidente Dias Toffoli está ao centro da mesa. Estamos comemorando, nesse 21 de abril de 2020, ele veste uma toga preta, uma espécie de uma capa longa. E a primeira sessão realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para esse registro, eu peço a licença das senhoras e dos senhores para o seguinte registro histórico. Há 60 anos, no dia 21 de abril de 1960, foi inaugurada Brasília. Realizava-se, assim, o deslocamento do eixo político-administrativo do litoral para o centro do país. A transferência da capital foi prevista em 3 constituições republicanas, de 1891, de 1934 e também na de 1946. Coube ao presidente Juscelino Kubitschek concretizar esse antigo anseio da interiorização da sede administrativa do país e de expansão das fronteiras do desenvolvimento nacional. Na semana em que se celebra os 60 anos de Brasília, comemoramos também os 60 anos de instalação do Supremo Tribunal Federal na nova capital federal. Este edifício sede foi inaugurado exatamente em uma sessão extraordinária realizada no dia 21 de abril de 1960, em meio às demais celebrações de instalação da nova capital federal. A corte era então presidida pelo saudoso ministro Barros Barreto, o qual destacou o papel simbólico deste edifício no estabelecimento dos poderes da República. Disse Barros Barreto, abro aspas, esta obra monumental parece simbolizar, na sua imponência, a magnitude e importância de um dos poderes da República, a justiça em sua cúpula. Fecho aspas. A Praça dos Três Poderes, maior símbolo da capital federal, e os edifícios situados neste perímetro compõem uma metáfora arquitetônica e urbanística do espírito cívico, republicano e também democrático de nosso país. Ela, a praça, representa a harmonia entre poderes equidistantes e o equilíbrio que deve existir entre eles, do qual depende a garantia das liberdades dos indivíduos e o progresso da nação. Dentro da praça, ergue-se o edifício do Supremo Tribunal Federal, instituição mais do que centenária, ápice do sistema de justiça e máximo guardião das leis e da Constituição. Há exatas 6 décadas, este edifício sede abriga a tomada de decisões fundamentais para a nação brasileira. Na semana inaugural desta sede, o então presidente Barros Barreto ainda vaticinou, abro aspas, neste Planalto e nesta hora em que, entre festejos e aplausos, se instala a capital do país, espero venha surgir uma nova era, a que tanto aspiramos, para os melhores destinos da nossa pátria, era que se anuncia no arrojo e suntuosidade deste empreendimento de repercussão histórica que é Brasília. Fecho aspas. O saudoso ministro parecia antever o surgimento da nova república, a qual viria quase 3 décadas mais tarde, após o período de exceção democrática. A modernidade do traçado e das curvas dos projetos urbanísticos e arquitetônicos de Brasília prenunciavam a democracia da Constituição de 1988, a garantia da ampla liberdade, das liberdades de imprensa, de expressão intelectual, artística e científica, de comunicação,
de consciência política, de crença religiosa e de convicção filosófica, a fruição dos direitos individuais, sociais, difusos, coletivos, econômicos, culturais, a proteção das minorias, a autonomia harmônica dos poderes e a solidez das instituições republicanas. Sob a nova República, este Supremo Tribunal Federal adquiriu protagonismo jamais visto, firmando-se como moderador de conflitos políticos, sociais e econômicos, como garantidor dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana e como protetor dos vulneráveis e das minorias. Conforme assinalou o ministro Gilmar Mendes, no discurso que proferiu quando presidiu, há 10 anos atrás, o jubileu de 50 anos de instalação do Supremo Tribunal Federal em sessão solene, abro aspas, não há dúvida, se lhes fosse possível presenciar esta solenidade, aqueles ministros pioneiros, partícipes daquela instalação, ao testemunharem o quanto avançamos institucionalmente, haveriam de aplaudir a solidez da Corte. Fecho aspas. Por ocasião da celebração dos 60 anos de instalação do Supremo Tribunal Federal em Brasília, desde o ano passado, essa Corte tem se empenhado em fortalecer a preservação do patrimônio histórico, cívico e cultural de Brasília e do Supremo Tribunal Federal, através de uma série de iniciativas, como o acordo com o GDF a respeito da gestão da praça, nova iluminação do Supremo, a ampliação do Museu do STF, entre tantas outras medidas. Estamos restaurando também as estruturas do edifício. Estamos reforçando e restaurando as esquadrias do edifício sede, que era a mesma de 60 anos atrás, desde a inauguração. Senhoras e senhores ministros, não obstante estarmos hoje fisicamente distantes, em função do distanciamento social necessário à contenção da pandemia da Covid-19, esta Suprema Corte se encontra em pleno e total funcionamento, oferecendo o amparo institucional necessário à sociedade brasileira. Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia, todas essas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal. Devemos, portanto, reafirmar nosso compromisso com os valores republicanos e democráticos, com os valores da liberdade, da igualdade e da justiça social historicamente consolidados. Parabéns, Brasília, parabéns, Supremo Tribunal Federal.